Olá, pessoal. Começando uma live para falar sobre a audiência pública. Não foi organizada por mim, nem pelo meu grupo especificamente, apesar de que eu estarei lá, mas uma audiência pública bastante importante, principalmente porque eu falo bastante aqui sobre a formação, sobre como é que se forma tô tentando arrumar aqui. Como é que se forma um psicanalista? E todas as vezes que eu falo, como é que se forma um psicanalista? Sempre tem gente falando, mas eu faço na faculdade XYZ e é autorizada pelo MEC. E a gente fala o quanto que ser autorizado pelo MEC, um curso qualquer, ser autorizado pelo MEC não significa regulamentação na psicanálise. E essa audiência pública que vai acontecer agora lá em Brasília, no dia 18, vai discutir justamente esse avanço das graduações em psicanálise. O que, para quem estuda psicanálise, conhece a psicanálise há muitos anos, reconhece os perigos de se colocar a psicanálise simplesmente num curso de graduação. As pessoas tendem a dizer que mas o curso teoricamente é muito bom, mas o curso diz que precisa ter o tripé, mas a questão que se coloca sempre é que tipo de diploma você vai receber. Então, você que faz um curso de psicanálise numa faculdade, você vai receber um diploma de quê? Né? O que vai estar escrito no seu diploma? Vai estar escrito diploma de teoria psicanalítica? Ou vai estar escrito formação em psicanálise? Porque este é o grande problema. Freud, já lá nos seus escritos, já lá no artigo sobre técnica, colocou pra gente que ele não gostaria que a psicanálise estivesse dentro da universidade. E ele diz isso porque a psicanálise ela tem como formação principal, início de uma formação, a própria experiência do analista na sua análise, o que, aliás, eu digo sempre para vocês, a gente deveria começar a análise ou se interessar pela psicanálise primeiro no divã, e aí depois do divã a gente pensar se realmente é isso que a gente quer, se realmente esse caminho mais profissional, mais ético para a nossa vida, porque a psicanálise ela não se trata de um papel, não se trata de um diploma ou de um certificado que te garante o exercício daquilo. Não é possível. É como esses dias eu escutava o Pondé falando e ele fala como o filósofo. Não adianta uma pessoa fazer um curso de filosofia que isso não o torna um filósofo. Pode até ser aí que pela teoria, pela sociedade, o fato de você estudar filosofia, você se ache um filósofo, mas na realidade o filósofo ele vai se formando na medida em que ele consegue discutir, na medida em que ele consegue
pensar, refletir sobre as coisas que ele aprende na faculdade, obviamente, mas o filósofo ele não se reduz a um diploma. Assim é com o psicanalista. Digo tem sempre um outro exemplo, como o piloto de avião, o piloto de helicóptero. Não adianta essas pessoas fazerem um curso teórico ou mesmo fazerem uma simulação do que é um voo, porque é na prática, nas horas de voo, que realmente ele vai saber se ele dá conta daquilo. A psicanálise está neste lugar onde não é o certificado, não é o diploma, ainda que de uma faculdade, de uma universidade que tenha autorização do MEC. Há uns vídeos atrás, se vocês buscarem aí, eu falei da diferença entre a autorização do MEC e a regulamentação da profissão. O MEC ele pode autorizar um curso, mas isso não significa, em hipótese alguma, que esse curso por si só, quando você pega esse seu diploma, você tem a garantia de ser um bom psicanalista, aliás, nem de ser um psicanalista, porque para ser um psicanalista a gente precisa de muito mais. Então, a audiência pública, eu acho que é um marco importantíssimo para quem quer se guiar pela psicanálise, quer estudar a psicanálise, gosta da psicanálise, para a gente começar a ver em que lugar está a psicanálise. Como é que a gente está vendo a psicanálise? Porque ao mesmo tempo que a gente teve esses cursos de graduação aparecendo, né, à torta e à direito, a gente também viu, eu acho que de uma forma muito pior, esses cursos fáceis, totalmente enganatórios, cursos de 6 meses, cursos de 1 ano de psicanálise, e com aquela venda tenebrosa que as pessoas fazem de, olha, faça psicanálise, assim você vai resolver os seus conflitos, você vai resolver os seus traumas e vai ajudar um monte de gente. Socorro! Freud deve revirar 100 vezes no túmulo quando alguém diz isso. Vou fazer um curso de psicanálise, como se fosse possível num curso a gente ter uma compreensão de si, e vou, a partir dessa compreensão de si, poder ajudar outras pessoas. A gente tem, ao mesmo tempo, algo no sentido de faço um curso, me compreendo e me acho superior e por isso posso fazer para os outros, ajudar os outros. E a gente tem a impossibilidade que Freud já disse nos artigos sobre técnica, que se fosse somente uma questão de conhecimento, livros de autoajuda dariam certo. Era só a gente mandar o nosso paciente ler um livrinho. Não haveria necessidade de análise verdadeiramente, se só o conhecimento de alguma coisa, o conhecimento de uma patologia, ou mesmo o reconhecimento que a gente tem de determinados traumas, de determinadas situações da nossa vida, se só esse conhecimento fizesse algum tipo de transformação. Então, o que se vende por aí, para além desses cursos de graduação, que, na visão da maior parte dos psicanalistas, psicanalistas mais
voltados para esta ética de uma psicanálise mais livre. Enxerga-se os cursos de graduação de uma forma engessada, onde o curso não consegue sustentar o que realmente é do tripé. Ao mesmo tempo, a gente tem essa quantidade absurda de cursos que vendem uma facilidade da psicanálise que no fundo não existe. A psicanálise demanda muito tempo, sim, a gente precisa estudar muito, e demanda também muito investimento emocional, investimento cognitivo e investimento financeiro. Sim, eu não sou dessas pessoas que acham que há uma popularização possível da psicanálise sem que haja esforço. Haverá esforço e esforço muito grande. A psicanálise, para ser psicanálise e continuar neste lugar da psicanálise, não vai ser algo a ser encontrado numa quantidade X de apostilas, onde as pessoas vão lendo as coisas, assistem meia dúzia de videoaulas com professores excelentes, isso eu não tenho dúvidas, mas assiste e não existe transmissão. A psicanálise depende de uma transmissão, e transmissão acontece de inconsciente para inconsciente, acontece no contato com o outro, acontece no olhar, acontece na fala, e não é nessa fala como eu estou falando aqui que eu estou falando, e se alguém comenta alguma coisa, ok, posso responder, mas é na troca. A transmissão vai acontecer aí. A transmissão vai acontecer na possibilidade do psicanalista compreender de que se trata esse outro inconsciente, este outro inconsciente também trazer as suas possibilidades de entendimento. A transmissão acontece numa interlocução e não de uma forma estática, e não de uma forma de leitura. Leitura é ótimo, mas vamos para o Freud ler primeiro, e assistir vídeos também é excelente. Mas isso não transmite a psicanálise. Uma outra questão que eu sempre coloco e sempre peço para quem faz os cursos de graduação, que estão aí, fizeram suas inscrições, estão nos cursos de graduação, é entender como que vai estar no diploma de vocês. Estará escrito formado psicanalista, formado em psicanálise? Como é que a faculdade vai dar conta do tripé? Porque a faculdade simplesmente te oferecer toda a base teórica, ainda que seja uma base teórica maravilhosa, com professores excelentes, mas simplesmente jogar para você que, olha, você deve fazer uma análise pessoal, mas o seu diploma está aqui como psicanalista. Olha, você deve fazer uma supervisão, mas o seu diploma de psicanalista está aqui. Isso significa que essa instituição, seja uma faculdade, seja uma universidade, na verdade, não sustenta o tripé tão necessário para a formação do analista. Por isso que eu sempre digo, é melhor a gente iniciar a psicanálise pelo divã. É melhor a gente iniciar a psicanálise primeiro experimentando em si. Freud também, nos artigos sobre técnica, diz sobre isso, que para ser um psicanalista é primeiro necessário que a gente passe pela experiência. E ele diz de uma forma muito bonita isso. Ele diz que a gente precisa se entregar
à escuta do outro, porque não cabe ser o psicanalista aquele que, fechado no seu pseudo-conhecimento, acredita que não precisa abrir o seu inconsciente para a escuta do outro. Esse é um ponto fundamental em Freud, quando ele diz da necessidade do analista de estar em análise, em constante análise. É claro que a gente não precisa ficar fazendo 20 anos análise sem paradas, a gente faz paradas ao longo do tempo, mas é importante a gente passar por este processo, porque é importante a gente se submeter a essa outra escuta. É importante a gente submeter aquilo que é do nosso inconsciente, aquilo que se revela nas nossas falhas, nos nossos fracassos, nas nossas dificuldades e que somente um outro pode reconhecer. Se a gente não consegue fazer isso, ou porque o psicanalista se acha o top da balada, ele se acha o máximo, ele acha que ele vai fazer um curso e vai conhecer totalmente a mente humana, vai conhecer totalmente o psiquismo, vai acreditar que com um olhar ele já consegue reconhecer tudo o que é daquela pessoa, meio como daquela série O Mentalista, que ele olha assim para algumas pessoas e fala: mas é porque você não teve pai, mas é porque a sua mãe foi ausente. Isso não é o psicanalista, na verdade. Essa é uma figuração fantasiosa de uma pessoa que faz algum tipo de leitura que não tem nada a ver com o psicanalista, bem como não tem nada a ver com o psicanalista pessoas que fazem leituras de tá mentindo, não tá mentindo, né? Olhou para cima, para a esquerda, sei lá, tá mentindo porque tá pensando em alguma coisa, eu não sei direito, mas tá pensando em alguma coisa que tá inventando. Olhou para cima, para a direita, é porque tá... Eu estou aqui na minha direita, tá? É porque está lembrando de alguma coisa, né? Se for para a esquerda é invenção, se for para a direita é lembrança. Olhou para baixo é porque tá com vergonha. Fechou os braços é porque não quer contato. Dentro da psicanálise, isso tá muito distante. Para se chegar a uma espécie de leitura próxima disso, a gente precisa de muito chão de divã ou muita deitada no divã, a nossa enquanto analista e do nosso próprio paciente. A gente precisa ter escutado muito mais as ações, sobre as ações ligadas aos pensamentos, sobre as conclusões que o sujeito dá sobre o mundo e sobre si mesmo, sobre as conclusões que ele faz sobre o seu próprio corpo e sobre os seus próprios gestos. Então, não é nessa mirada infalível que algumas pessoas vendem como uma análise comportamental, que eu acredito que exista, mas que não tem nada a ver com a psicanálise. Psicanálise é outra coisa. Então, estamos aí diante de um momento muito importante para a psicanálise, que é da audiência pública, que visa discutir essa quantidade de cursos de graduação, num pensamento, inclusive, de proibição desses cursos. Mas acredito que na mesma toada, que do mesmo jeito, esses cursos que tanto nos envergonham e que, infelizmente, muitos de vocês acabam caindo porque querem uma facilidade, caem porque a gente cai em golpe porque a gente quer levar vantagem, né? Isso eu sempre digo. Porque a gente quer uma outra profissão mais rápida, uma outra profissão que eu não preciso me dedicar muito, uma outra profissão que vai me trazer muito dinheiro.
Essa é a parte mais legal, né? A psicanálise vai trazer muito dinheiro, tá bom. Uma outra profissão que de uma forma tão egocêntrica e narcisista faz com que as pessoas achem que elas vão poder resolver a vida dos outros. Isso para mim é um absurdo dessa venda. Transforme a vida das pessoas. Desculpa, você não transforma a vida de ninguém. Aprenda o que é psicanálise e pare de cair nesses engodos. E vamos aí esperar essa audiência pública. Eu estarei lá, se for possível, faço alguma live, faço alguma coisa assim, mas eu estarei lá para ver o que está acontecendo, para discutir e para ver se a gente consegue colocar um pouquinho mais de ética na psicanálise que se perdeu aí ao longo dos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, né? Olha, tem todo o curso de psicanálise a R$150. Socorro! Socorro! Né? Vou a pé até Aparecida do Norte para que isso não aconteça, né? Psicanalista não deve ter religião, mas dá vontade, né? De tanto absurdo, né? Melhor o absurdo de ir até Aparecida, sou de São Paulo, tá? De ir até Aparecida do Norte a pé do que ver um curso de psicanálise sendo vendido a R$150, a R$200, a R$500. Um curso que vai te formar um psicanalista excelente e que você vai transformar não só a sua vida, como a vida de todo mundo. Poderia até fazer propaganda disso, né? Olha só. Muito obrigado para quem assistiu e se vocês tiverem dúvidas e comentários, principalmente com relação a quem faz os cursos, vão mandando nos vídeos que eu já tenho. Eu não sei como que eu vou colocar esse vídeo ainda nessa live salva, mas vão mandando porque eu vou tentando responder, vou tentando sempre responder em cima das perguntas, né? Vou fazendo outros vídeos, tá bom? Muito obrigado para quem ficou e estou à disposição para tentar tirar as dúvidas de vocês com relação à formação em psicanálise. Mas vamos lembrar, a psicanálise ela é ética, ela não é facilitada, não é rápida, não é simples e não é para quem quer ser guru de nada. Até, pessoal!